sabemos que uma hora a gente vai morrer, a gente só não sabe se a gente vai morrer novinho, mas com mais idade, mas a gente tem que se preparar. E como assim, eu conheço muito a nossa categoria, né? Eu tô com 21 anos de serviço público e nesses 21 anos dando aula, preparando as pessoas, atendendo muitas pessoas individualmente. O que acontece? Eu sei que muitos servidores públicos são, muitos, ou ele é o único que trabalha na casa, ou ele é o que mais ganha. Se prepara com isso, já que você tem tanto amor, tanto carinho pela tua família, vamos se preparar para, no caso, que a nossa morte, eu sempre falo isso, que a nossa morte seja só uma tristeza da nossa perda e não um problema financeiro que a família vai passar a tratar. Nós temos duas regras hoje. Nós temos a regra para quem está aposentado e nós temos a regra para quem está em atividade. Patrícia, mas por que isso é importante? Porque antes a pensão por morte era igual para todo mundo. Se a pessoa tivesse aposentado, se a pessoa tivesse em atividade, se ela fosse da integralidade, se ela fosse da média, isso não interferia. Por quê? O cálculo da média, o cálculo da aposentadoria, pessoal, ele era feito em cima do valor da tua última contribuição para o regime próprio. Então, não olhava se você tinha verbação de INSS, se você tinha sido INSS técnico e virou analista, não olhava se você já estava aposentado, não, pegava se tua última contribuição para o regime próprio era em cima dos 10 mil reais, a tua pensão por morte era calculada em cima disso. Acabou. Tudo isso acabou. Então eu vou trazer vários detalhes importantes para você, a partir de hoje, tomar algumas decisões e algumas ações com relação a se preparar melhor para a tua morte. Tá certo? Olha que chique isso. Vamos se preparar para a nossa morte. E o que eu quero falar? Algumas anotações eu quero que você faça aí. Por quê? Nós temos algumas situações que é importante as pessoas não saberem da regra. Primeiro, para a gente gerar direito à pensão por morte, a gente tem que ter no mínimo 2 anos de união estável, no caso do cônjuge, 2 anos de união estável ou casamento, e no caso, 18 contribuições para o regime próprio ou regime próprio mais INSS. Você tem que provar 18 contribuições. Cumprindo esses requisitos. Se você não tiver esses requisitos, a nossa família vai ficar com 4 meses de contribuição. Então a gente tem que ter esses requisitos aqui, por caso, para gerar pensionista e, no caso, 18 contribuições para o regime. E uma coisa que eu quero trazer já, um detalhe muito importante que eu tenho quase que certeza, que quase que 100% de vocês não sabem. O tempo de recebimento da nossa pensão por morte, que a gente vai gerar, né? A gente está morto, mas para quem que a gente vai deixar? Por que eu quero falar o seguinte? Nós tivemos uma alteração esse ano, 2021. Ninguém sabe de nada. Ninguém falou nada, mas tivemos alteração. Isso aqui, gente, inclusive isso aqui, essa mesma regra aqui, se você tiver cônjuge do serviço do INSS, é a mesma regra, tá? Isso aqui vale para todo mundo. Isso aqui foi uma publicação, uma portaria do Ministério da Economia. Como é que funciona? Primeiro, filho é pensionista até os 21 anos. Não é 24, porque 24 é dependente de imposto de renda. Então, teu filho é teu pensionista até os teus 21 anos. Se for uma pessoa que não tenha algum diagnóstico especial, tá bom, gente? E a outra coisa, se o caso do cônjuge, já falei quais são o enquadramento, 2 anos de recebimento, e o que foi que essa portaria aqui mudou? Antigamente, era que a pessoa até os 21 anos recebia 3 anos de pensão. Todas essas idades aqui, gente, foram remodeladas, porque o cônjuge era acima de 44 anos, recebia vitalício. Agora, esse ano foi alterado, por causa da nossa expectativa de vida, o cônjuge para ser vitalício tem que ter 45 anos. Ou seja, o cônjuge que antes era vitalício com 44, ele vai receber agora só 20 anos. Então, essa tabelinha aqui foi alterada este ano para o tempo de pensão. Então, quer dizer, a gente morre, vai olhar a idade do nosso pensionista e vai olhar a idade dele conforme a idade dele, cumprindo aqueles requisitos, 2 anos de união estável, mais no mínimo 18 contribuições, vai ser o tempo que ele vai receber de pensão. Então, isso aqui é a duração do nosso benefício. E agora, propriamente dito, nós vamos entrar nos cálculos. Vamos começar aqui com o cálculo para servidor aposentado. Qual foi a novidade? Porque vocês sabiam, né? Antes, como é que era o cálculo? A pessoa recebia 10 mil até o teto, o mesmo valor do INSS. Vamos dizer que um teto de 6 mil, tá certo? O valor do teto não é 6 mil, tá, gente? O valor do teto hoje do regime geral é 6.433,57 centavos. Isso aqui eu tô fazendo de forma matemática lógica para vocês entenderem. Então, até aqui recebia 100%
E o que excedia o teto, quer dizer, de 10 menos 6 sobre os 4 mil, recebia 70%. Ou seja, a pessoa, 4 vezes 7 dá 2.800. Como é que era o cálculo então? A pessoa estava aposentada por 10 mil, quando ela morria, a família ficava com 10 mais 2.800, ficava com 8.800. Pessoal, uma pessoa a menos na nossa família, comendo, né, se divertindo, tal, tal. Vocês entendem que era mais fácil ajustar de 10 para 8.800? 1.200 a menos? Por isso que as pessoas não se preocupavam tanto em planejar a sua morte financeiramente. Mas agora, tudo isso aqui acabou. Então, essa mesma pessoa aqui, que está aposentada por 10 mil, vai ser implantada essa cota família. E o que diz a cota família? Ela está aposentada, tá, gente? A cota família é de 50% mais 10%. Pessoal, como eu estou falando de um caso de um servidor aposentado, normalmente uma pessoa aposentada, que já está lá com seus 70, 80 anos, dificilmente tem um filho ainda dependente. Normalmente ele tem o quê? A figura do cônjuge. Então eu posso falar que a maioria dos casos das pensões por morte para servidores aposentados vai ser 50% que é a cota, mais 10% por dependente. Ele tem o quê? Então só o cônjuge. Então 10 mil vezes 60%, ou seja, 6 mil reais. Olha que diferença já aqui, de 6 mil para 8.800. Quer dizer, quem morreu até 13 de 11 de 2019, levou 8.800. Quem morreu depois do dia 13, dia 14 de 11 de 2019, leva 6 mil para casa. Patrícia, eu já vi essa pergunta, mas eu já estou aposentado. Então, como eu aposentei pelas regras antigas, a minha pensão vai ser da regra antiga? Claro que não, você aposentou pela regra antiga, você não morreu pela regra antiga. Mas eu estou falando porque as pessoas confundem até isso. Então, o cálculo, você se aposentou, mas como você não morreu, a tua pensão vai ser calculada pela regra nova. E mais um detalhe para você, que já aconteceu inclusive no meu órgão, no TJ, esse ano. Uma pessoa que estava em abono permanência e ele estava na regra ele teria direito quando ele se aposentasse pela integralidade. A pensão por morte dele vai ser calculada com base na integralidade? Não. Ele estava em abono permanência. Quem está em abono permanência está aposentado? Não. Então é como se ele tivesse... ele estava trabalhando. Então vai ser calculado o tempo de contribuição dele, que vai ser esse nosso próximo caso. O servidor em atividade. E esse aqui é o grande problema dessa reforma da Previdência. Pessoal, eu falo sempre muito isso. Eu ia me aposentar com 57 anos e 8 meses. Eu fui para 63 anos e 4 meses. Esses anos a mais que eu vou trabalhar, queria ter tudo isso? Não. Vou contribuir um monte a mais para levar a mesma coisa. Não queria. Mas isso está longe de ser um problema perto do que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Perto da pensão. Se eu faltar antes de me aposentar. Esse que eu quero que vocês prestem muita atenção, que esse é o maior prejuízo financeiro da nossa reforma da Previdência. Tá certo? É o nosso maior prejuízo. E todos nós que estamos em atividades podemos, antes de nos aposentarmos, morrermos. A gente não sabe. Então, nesse momento é o que eu falo para a maioria dos servidores públicos. Não se dividem, mudem o seu comportamento financeiro. Porque se você faltar, cheio de dívida ainda, se faltar, a nossa família já vai ganhar muito pouco. E se a gente tiver cheio de dívida ainda, eu não sei o que vai ser das nossas famílias. Então eu sempre falo, olhem isso aqui com carinho, por amor pela sua família. E se você não morrer, você pelo menos teve uma vida financeira boa e se preparou para morrer depois lá e deixar a tua família amparada. Então o que vai acontecer com os servidores públicos em atividade? A pessoa está trabalhando, ela já tem um tempo de contribuição e ela vem a falecer. Primeiro, gente, a aposentadoria a pessoa está morta. Você está morto. Só que o teu RH, ele vai primeiro te aposentar por incapacidade. Então esse cálculo que eu vou mostrar para vocês, já vão aprender que é o cálculo se a gente se aposentar por incapacidade. Por que eles vão nos aposentar por incapacidade? Porque eles vão proporcionalizar o nosso tempo de contribuição até aquele momento da nossa morte, como a gente não se aposentou. Então primeiro eles vão fazer esse cálculo aqui e depois é que vai ser aplicada a cota família ainda. Então vamos aqui um passo a passo. Então vamos dizer que vou fazer um exemplo aqui. A pessoa está lá com 22 anos de tempo de contribuição. E nesses 22 anos, ela tem INSS, era técnico e virou analista. 22 anos. E está tudo averbado.
Tá tudo lá nos assentos funcionais. O que o órgão vai fazer? Ele vai pegar esses 22 anos, vai atualizar tudo, lembra que não descarta mais nada, e vai somar tudo e vai dividir por ele mesmo. Então vai dar um valor. Primeiro deu um valor. Aí o que ele vai fazer? Ele vai aplicar a regra maldosa, essa nova regra aqui. Vamos lá aplicar a regra. 20 anos é igual a 60%. Quantos anos a pessoa tinha mais dos 20 anos? 2%. 2 anos. Então, 2 anos. Cada ano vale 2%. Ou seja, ela vai ter mais 4%. Então, o que acontece? Ela vai ter 64% desse valorzinho aqui. Gente, esse valor aqui, imagina que aqui a média tua deu 10 mil. Então, 64% de 10 mil, quanto que vai dar? 6.400. Gente, para a média da pessoa ter dado 10 mil, ela não ganha 10 mil hoje. Ela não estava ganhando 10 mil quando ela estava em atividade. Porque isso aqui foi a média. Lembra que eu falei que ela tinha INSS, virou técnica e depois virou analista? Então, quer dizer, pode ser que hoje, como analista, ela estava levando para casa 17 mil. Só que daí somou, atualizou as contribuições de analista, mais as contribuições de técnico e mais as contribuições do INSS. A média, o orçamento da família dela está em 17 mil. Só que a hora que fez a média deu 10. Só que daí 10 mil é a média para proporcionalizar. 10 mil ela levaria tudo se ela tivesse 40 anos de contribuição. Mas ela não tem 40 anos, ela tem 22 anos. Então eu vou pegar 64% de 10 mil, vai dar 6.400. Você imagina aqui, já a paulada. Ela estava com um orçamento de 17 e a aposentadoria por incapacidade dela é isso aqui. Então se você saísse por incapacidade, você ia levar 6.400 para casa bruto. Mas a pessoa não está aposentada por incapacidade. O cálculo só passou pela aposentadoria da incapacidade. Pessoal, a incapacidade hoje é a antiga aposentadoria por invalidez. Então, olha só, 6.400 é a aposentadoria por incapacidade. O que nós vamos fazer aqui agora? A cota família. Olha só a cota aqui. Cota família. A pessoa morreu, ela tinha. Então, a cota família vale 50%. Como ela ainda não estava aposentada, ela era mais novo. Então, ela tinha o cônjuge e tinha ainda um filho menor de 21 anos. Ou seja, ela tem 50% da cota e mais 10 de cada um. Ela vai ter 70% de 6.400. É isso mesmo, gente. A pensão por morte dessa pessoa que estava com um orçamento de 17 mil vai ser 70% de 6.400 reais. 4.480. Esse aqui é o valor da pensão por morte bruto. Vai ter aqui imposto de renda ainda. Como deu abaixo do teto, não vai ter contribuição previdenciária. Mas o imposto de renda vai ter. E o que eu quero mostrar para vocês? Quando esse filhinho aqui fizer 21 anos, porque ele vai crescer, e ele não é especial, ele vai fazer 21 anos, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser recalculado. Vai voltar aqui. Então vai voltar para esse valor aqui, que era o valor de cálculo lógico atualizado pelo NPC, e vai fazer agora 50% mais 10% de 6.400. Então, quer dizer, o valor aqui da cota vai ser diminuído. Então, vai ser agora 6.400 em cima de 60%. Porque esse filho fez 21 anos, esse valor não é redistribuído, não vai ficar com o cônjuge. Então, isso aqui é a pensão por morte, se nós, servidores públicos, morrermos trabalhando. Então, você imagina uma pessoa que não está endividada, uma pessoa que está tudo tranquilo. Ela tem um orçamento de 4.480? Não. Ela planeja a vida dela em cima de 17. Então a família já vai ficar com isso aqui. Você imagina uma pessoa que está aqui e está cheia de dívidas. Como que essa família vai ficar? Essa aqui, eu acho que posso falar, é o maior crime que aconteceu com a reforma da Previdência. Claro que já tem muita gente questionando, tá? Isso aqui é uma lei de retrocesso. Já estão questionando judicialmente que isso aqui é um valor assim que ficou absurdo. É impossível uma pessoa se ajustar. Se a pessoa não tiver reserva financeira, como é que se ajusta, gente? Do dia para a noite, condomínio, escola, carro, tudo. Como é que a pessoa se ajusta de 17 para 4.480? Não é verdade? É humanamente impossível. Vai precisar de reserva e muitas vezes a pessoa não tem. Então, assim, isso aqui está sendo questionado, mas por enquanto é esse o cálculo da pensão por morte, é o que nós temos. Um detalhe que eu quero fazer aqui, que eu coloquei aqui atenção, que se você tiver uma pensão por morte derivada de acidente de trabalho, essa fase 2 aqui, que é proporcionalizar, então a hora que calcular essa média aqui, 10 mil,
essa conta aqui não faz. Então, em cima dos 10 mil, já vai aplicar a cota família, tá certo? Mas isso aqui é se você morrer alguma relação com o trabalho, tá bom? Acidente de trabalho, alguma doença derivada do trabalho. Aí não tem essa proporcionalização. Trabalho. Uma dúvida que as pessoas têm muito. Patrícia, e aquelas doenças de aposentadoria por incapacidade, Ler, Parkinson, câncer e tal, que o cálculo era feito que parava aqui? Não. Se você se aposentar hoje por incapacidade, todas aquela lista de doenças que a gente tinha, 13, 14 doenças que eram previstas em lei, a reforma da Previdência retirou tudo. Então, todos vocês, se tiverem que se aposentar por incapacidade, lógico, aí você parou o cálculo aqui, não tem a cota família, porque você está vivo, você só parou de aposentar, então vai fazer esse cálculo aqui, vai fazer a proporcionalização e depois proporcionalizar, vai dar esse valor. Então, você tem um salário assim, faz a média de tudo e depois que fizer a média de tudo, aplica. Se você teve uma doença com 22 anos de contribuição, vai fazer essa conta aqui e você vai sair com 6.400 por incapacidade. Aquelas doenças todas caíram na reforma da Previdência.